Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é sobre o aumento no salário mínimo na Irlanda. Para quem não sabe, a Irlanda é o segundo país na Europa com maior salário mínimo. E eu tô aqui para falar para vocês hoje sobre esse aumento, referente às taxas, o que a gente teve de modificação e também mostrar para vocês a simulação do salário bruto e o líquido, ou seja, no ano, né, quanto que você vai ganhar e recebendo um salário mínimo e depois os descontos, quanto que você vai levar ele líquido para casa. Então fica comigo até no final do vídeo que tem muita informação importante. Bom, vamos falar então aqui dessa mudança, né, do salário mínimo, que agora em 2024 era de 12,70 a hora e a partir de 1º de janeiro de 2025 ele passa a 13,50. Então, se você trabalha aqui na Irlanda, seja você estudante ou não, e você recebe o salário mínimo, é obrigatório o seu empregador fazer, né, essa modificação, dar esse aumento para você de 12,70 para 13,50 a hora. Basicamente, aqui na Irlanda, funcionam dois tipos de contrato em relação ao pagamento, tá? Ou você recebe por hora, que aí no caso tem esse minimum wage, né, de 13,50, ou você recebe o salário mensal. Mas lembrando que, mesmo você recebendo um salário fechado, mensal, por exemplo, 2.300 euros por mês, vamos supor que seja o seu contrato de trabalho, ele não pode ser menor do que o mínimo wage. Então, é feito um cálculo, né, referente às horas trabalhadas e quanto daria o valor da sua hora. Então, por mais que o seu salário é mensal, ele nunca deve ser abaixo do mínimo wage de 13,50 agora, a partir de 2025. Então, se você não ganha o salário mínimo, o seu empregador ele não é obrigado, tá, a fazer esse increase. Por exemplo, de 2024 para 2025 agora, o salário mínimo ele tá aumentando 6,3%. Isso não significa que você que não ganha o salário mínimo vai ter esse aumento também referente ao seu salário. Isso vai variar muito de empresa para empresa e do quanto a empresa vai dar ali o aumento anual, e também não necessariamente precisa ser em 1º de janeiro, tá? 1º de janeiro é só o aumento referente ao mínimo. Aí depende do orçamento da sua empresa. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, sempre que tem o aumento de salário, eles fazem a partir de abril, que é quando começa o orçamento novo. E nesse caso, por exemplo, a minha empresa, ela nunca segue o aumento percentual do mínimo wage para quem não ganha o salário mínimo, né? É sempre um pouco abaixo. Então, esse valor de 13,50, ele é o valor da hora bruta, tá? Isso não significa que no final do mês você vai receber os 13,50 bruto. Igual acontece em qualquer país, como no Brasil, por exemplo, a gente tem os tributos, tem as taxas que são descontadas. Aqui na Irlanda, basicamente, as 3 taxas, né, que todo mundo tem o desconto aí no seu salário, é a taxa de pay, que ela pode ser de 20% ou de 40%. Então, como que funciona? Eu vou explicar meio que assim, num geral, porque para saber exatamente quanto vai descontar do seu salário, tem que analisar caso por caso, se você é solteiro, se você é casado, se tem dependente, se você contribui com pension, se você tem algum relief. Enfim, gente, tem N questões, assim como é no Brasil também, quando a gente tem os nossos descontos, né, na folha salarial, aqui na Irlanda é da mesma forma. Então, se você precisa saber exatamente como que funciona o desconto da sua folha de pagamento, o ideal é você procurar um contador que possa te ajudar, porque aí ele vai analisar todas as particularidades do seu caso. Mas, basicamente, são 3 taxas, como eu falei para vocês. É o PAY, o USC e o PRSI, tá? O PAY, ele vai ter uma incidência de 20% ou de 40% em cima do seu salário. Por exemplo, nessa mudança que teve agora para o budget de 2025, o ponto de corte é de 44 mil anual. Então, vamos supor que você receba 50 mil euros anuais, tá? Então, como que vai ser feito esse cálculo de pay em cima do seu salário? Até 44 mil, o seu salário vai ser taxado em 20%. Esse balance, né, dos 44 mil até os 50 mil, esses 6 mil aí de diferença, vai ter uma taxa de 40% em cima desse valor. Ou seja, tem gente que acha que, por exemplo, se você ganha mais de 44 mil anual,
o seu salário ele vai ser todo descontado 40%. E não é assim que funciona, tá? Até 44 mil eles vão taxar 20% e de 44 mil até o balance, nesse caso, nesse exemplo que eu dei de 50 mil, vai ser taxado aí 40%. Porém, não é assim 20% e 40% seco. Eles vão fazer esse cálculo em cima, tá, desse valor. Porém, tem uma taxa aqui que eles chamam de tax relief, que seria como se fosse um desconto, como se fosse não, né? É um desconto das suas taxas. Então, por exemplo, ele vai fazer esse cálculo e vai reduzir esse tax relief. Então, vamos supor que você seja uma pessoa solteira, mora aqui na Irlanda e você tem que pagar um tax de 12 mil no ano. Mas você, por ser solteiro, tem um tax relief de 4 mil a partir de 2025. Então, eles vão pegar esses 12 mil de taxa que você tem que pagar e reduzir esses 4 mil de tax relief. E aí vai dar o net que você tem que pagar do seu salário. Explicando assim, é meio confuso porque são muitos cálculos, tá? E também vai funcionar assim para o cálculo do USC, para o cálculo do PRSI. Também tem os rates, né? São os percentuais menores, óbvio, não vai ser de 20%, 40%. Mas também tem as faixinhas de salário ali, o quanto vai ser tributado. Enfim, caso por caso, eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o intuito do vídeo. Mas fica tranquilo que eu vou colocar aqui na descrição o site que eu vou utilizar para mostrar aqui para vocês da PwC, onde eu vou colocar o salário mínimo a partir de 2025 e ele já vai calcular todas as deduções ali pra gente, para ver quanto que a gente vai levar o líquido para casa. Bom, vamos lá então. Aqui é o site da PwC, tá? Eu vou simular aqui um cálculo simples, tá, gente? Ele tem muitas informações aqui que você pode colocar, então quem tiver interesse pode entrar aqui no site, porque você pode colocar se você faz contribuição com pension, se você é self-employed, se você recebe algum benefício do governo, enfim. Só que eu vou fazer o cálculo básico aqui, tá? Então, deixa eu abrir aqui a calculadora para fazer um cálculo aqui com vocês, tá? Então, como eu vou simular o salário mínimo, eu vou colocar o valor de 13,5 a hora, vezes 40 horas semanais, então 540 por semana, vezes 52 semanas, porque são 52 semanas no ano, tá? Então, vai dar um bruto de 28.080. Então, eu vou informar aqui, ó. Pessoa solteira, sem dependentes, vou colocar aqui uma idade aleatória, 30 anos. PRSI eu vou deixar full rate, mas como eu disse, cada caso é um caso e você pode ver de acordo com a sua categoria, tá? Para colocar aqui. O income, tá? Então eu vou colocar aqui que a gente recebe de um empregador e vou colocar o salário mínimo de 2025, 28.080 se eu trabalhar 40 horas na semana. Vou deixar por enquanto aqui tudo não, mas aí você acessa e vê de acordo com a sua necessidade, tá? Vou deixar aqui também tudo não, ó. Não vou flegar nada aqui. Vou deixar tudo não e vou pedir para calcular. E aqui, ó, ele tá mostrando pra gente o resultado de 2025 e comparando a 2024. Só que eu não vou fazer essa comparação, tá? Eu só vou mostrar aqui o 2025 para vocês. Então, o que ele mostra aqui pra gente? O salário antes de contribuição de pension, e o antes e depois vai ser igual aqui, porque eu não coloquei nada de contribuição, tá? Então, aqui, ó, meu salário bruto, 28.080 anual. E aqui é aquele PEI que eu falei pra vocês que ele calcula 20% ou 40%. Nesse caso, como o meu salário, ele tá abaixo de 44 mil anual, então ele tá calculando só 20% em cima de 28 mil. Então, ele tá fazendo esse cálculo, ó, o meu gross, 28.080, ele calculou os 20%, que eu tenho que pagar por ano 5.616 euros de taxa. Ele já deduziu aqui o meu tax credit de 4 mil, então a minha taxa devida de pay anual é de 1.616. Ele já calculou aqui também para mim o meu PRSI, 1.158, e o meu USC, de 388.
Então, o total de deductions anual do meu salário vai ser de 3.163. Então, eu vou ter bruto 28.080 e eu vou ter net no ano 24.917, que dá 2.076 mensal e 479 por semana. Então, é basicamente isso que ele calculou aqui para mim. Eu vou voltar aqui e mostrar para vocês um salário acima de 44 mil para vocês verem a diferença, tá? Então, vamos lá. Aqui, vou colocar um salário de 50 mil, que foi o exemplo que eu dei. Eu pedi para calcular aqui. Aqui, ó, vocês podem perceber, como eu disse anteriormente, até 44 mil ele taxou 20%, e 6 mil, que é a diferença, né, dos meus 44 mil para 50, ele taxou os 40. E aí aqui embaixo ele fez todos os cálculos iguais de novo, o tax credit é o mesmo valor, enfim, me deu aqui todos os valores do cálculo do meu salário. E só a título de curiosidade mesmo, mostrar para vocês aqui dos últimos anos, ó, desde 2019, qual era o salário, tá? Na época, quando eu cheguei aqui na Irlanda, que eu vim em 2019, o salário mínimo era 9,80 a hora. E aí aqui os aumentos, tá? Que foram acontecendo, né? Nos anos seguintes, ó, a gente tem aqui até 2025. E aqui o quanto que ele cresceu de um ano para o outro. E aqui em cima eu coloquei só para a gente ter um comparativo da inflação de 2019 até 2024. Então, vocês podem ver aqui, ó, a inflação de 2020, vamos pegar aqui 2021, ela fechou em 2,34. E aí o aumento do salário a partir de janeiro de 2022, ó, foi de 2,94%. Aí vamos pegar 2020, que teve um encerramento negativo, né, da inflação, ó, menos 0,33. Foi o ano que menos subiu, porque, consequentemente, né, a gente teve uma inflação negativa, então o salário subiu bem pouco de um ano para o outro aqui. Mas a título de curiosidade mesmo, para vocês verem como que foi acontecendo os aumentos. E esse 37,76%... foi um cálculo aqui que eu fiz de quanto o salário aumentou de 2019 a 2025. Então, a gente teve um aumento aí de 37,76% nesses 7 anos aí. Então, só pra gente analisar isso, porque por mais que nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, e logo depois da pandemia começou esse conflito, né, entre os dois países aqui próximo da gente, que eu não vou falar aqui porque muitas vezes o YouTube bloqueia quando a gente fala, mas vocês sabem, né, desse conflito que tá acontecendo entre esses dois países. E vocês puderam até ver na tabelinha que eu mostrei ali, que bem na sequência, né, 2021 e 2022, foi onde a gente teve um pico de inflação aqui. E mesmo assim, aqui na Europa, ainda, por exemplo, aqui na Irlanda, eu vivo em Dublin e o custo de vida aqui é um pouco mais alto do que em outras cidades aqui da Irlanda, mas ainda assim, isso eu tô falando pra quem trabalha full time, tá? Porque se você é estudante, você não consegue viver só com salário de estudante aqui, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas enfim, um casal, por exemplo, trabalhando aqui e ganhando salário mínimo, consegue, sabe, pagar aluguel, comprar comida, fazer as coisas básicas que realmente o salário mínimo tem que permitir que a gente faça. Então, quando a gente fala em relação a poder de compra, é isso, sabe? Não é assim você ter que ganhar 6 salários mínimos para viver confortável no seu país. E é isso. Mas o vídeo de hoje é mais para falar sobre essa mudança mesmo que a gente vai ter agora para 2025, que vocês viram que vai agora para 13,50, e também para alertar as pessoas, porque às vezes as pessoas falam, nossa, 13,50, aí faz aí o cálculo, né, dá quase 30 mil euros no ano. Nossa, 30 mil euros no ano, quanto que vai dar isso em reais? 180 mil reais. Mas a gente tem que lembrar que, no caso da Irlanda, por exemplo, ela é o segundo país com o maior salário mínimo da Europa, porém, o custo de vida aqui também é alto.
Então, assim, a gente fazendo essa conversão pro real, nossa, parece um dinheirão. Mas não é exatamente assim, porque a gente paga as coisas aqui em euro também. Aluguel, supermercado, que vem subindo a cada ano. E por mais que o salário mínimo venha aumentando, o supermercado tá bem caro também. Mas dá ainda pra gente ter acesso a muita coisa aqui. Mas enfim, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o custo de vida aqui em Dublin, principalmente para vocês. Mas o que eu queria que vocês entendessem é: o salário mínimo sim subiu agora em 2025, tá cobrindo a inflação que vai fechar agora em 2024. Nós temos ainda sim poder de compra aqui, mas a gente tem que vir com a ideia que aqui também tem essas taxas, né, que a gente precisa pagar, assim como qualquer trabalhador em qualquer lugar do mundo, e a gente não vai ter esse salário bruto aí que muitas vezes a gente vê essas chamadas sensacionalistas na internet, né? E aí a gente vem com uma ideia de que tudo é mil maravilhas e não é. É como qualquer outro lugar do mundo que precisa de melhorias e tem muita coisa boa também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Curta, compartilha com quem você acha que vai ser de interesse esse assunto. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E até 2025!